Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Francine de Oliveira, com o tema Deus não tarda e nem falha. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu desejo que esteja tudo bem. Bom, queridos, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento. E o tema de hoje, Deus não tarda e nem falha, foi algo que me ocorreu há muito pouco tempo, lendo uma obra de Luiz Sérgio, O Mundo que Eu Encontrei. Que lá, para quem já leu, tem um dos capítulos que ele fala, o nosso jargão, que Deus tarda, mas não falha. E aí eu pensei comigo, como que Deus poderia tardar se Ele não falha? E pensando nessa forma, me veio essa mensagem da espiritualidade, que Deus não tarda e nem falha. Por muitas vezes eu encontro dentro de mim o meu tardar, dentro de mim o meu falhar. E aí cada vez mais que eu estava meditando sobre esse tema, cada vez mais eu entendo que é entregando a minha fé em Deus, nessa fé que Deus não tarda e não falha. E aí, o que eu gostaria também de poder colaborar dentro desse pensamento? O que a gente pode saber sobre Deus? O que a gente pode alcançar hoje quando nós pensamos sobre Deus? E aí, se a gente pensar nas características divinas, na imutabilidade, na onipotência, na onipresença divina, nós ainda somos tão pequenos diante de tudo isso que possamos ter ouvido diante das leis divinas. Então, quando eu penso novamente em Deus, eu penso nessa minha pequenez. E o quanto, por vezes, eu procuro Deus fora, quando Deus está, de fato, dentro de mim. Vós sois deuses, quando disse Jesus. Então, quando eu trato sobre essas questões, que Deus não tarda e Deus não falha, é justamente nessa imutabilidade. Deus não muda, Deus é perfeito. Nós, na nossa caminhada, eu, na minha caminhada evolutiva, que vou mudando, transformando, transmutando e fazendo esse meu caminhar, fazendo essa minha jornada para o Pai, que de fato é uma jornada a mim mesma, reconhecendo a minha luz. E como somos hoje, né, luz e sombra, vendo muito mais por vezes a minha sombra do que a minha luz, então é natural é nosso natural trazer muito mais umas questões e características mundanas, querendo compreender e por vezes achar que Deus falha, que Deus tarda. Aonde que estava Deus dentro de alguma catástrofe? Aonde que estava Deus dentro da minha dor? Aonde que estava Deus, aonde eu passei por determinada dificuldade, que nós fazemos essa inversão de valores, essas inversões de papéis. Mas não, meus queridos, não. Deus está presente em todos os lugares, em todas as pessoas. Deus está a todos os momentos conosco, dentro de nós. E nesse momento que nós estamos passando dessa mudança de mundo, né, de provas e expiações para um mundo de regeneração, é quando a nossa fé ela é testada de uma forma constante. Ela é testada de uma forma muito mais presente. E aí nós nos questionamos, aonde que está Deus? E Deus está, repito, Deus está a todo instante ao nosso lado.
Deus está constantemente dentro de nós, mas somos nós ainda diante dessa pequenez que nós não conseguimos enxergar Deus a todos os instantes, a todos os momentos, diante de todos os propósitos da evolução. E aí eu trago para vocês uma das leis que está no Livro dos Espíritos, a lei de destruição. E essa lei de destruição, ela é muito clara, quando ela fala da necessidade da mudança, da transmutação das energias. Porque vocês veem, né, nós vivemos no planeta Terra, um planeta mineral, um planeta 70% água, com seus vegetais e os animais. E nós, o homem. Mas nós não vivemos sem o mineral, nós não vivemos sem a água, nós não vivemos sem os animais, mas eles vivem sem nós. E quem de fato tem sido 100% responsável por todas as intervenções diante do nosso livre-arbítrio, que tem ocasionado todas essas questões diante da Terra, somos nós mesmos. Nós mesmos que somos responsáveis por essas questões. E aí nós falamos das questões climáticas, nós falamos das tempestades, dos dilúvios, nós comentamos sobre todas essas questões e perguntamos, cadê Deus? Deus está sempre aonde esteve, nos amando e aguardando também sempre pacientemente que nós possamos sair da nossa carapaça, da nossa ignorância e compreendendo que cada vez que nós, seres pensantes, racionais, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro das nossas escolhas, possamos compreender cada vez mais a nossa responsabilidade de conhecer que quando infringimos alguma lei divina, eis que devemos corresponder a ela para equilibrar isso no universo. Então, nada do que me é tirado não foi nada do que eu não tenha tirado antes de alguém ou do próprio universo. Mas nós ainda pensamos muito mais na nossa dor egoística do que no nosso próximo. E vocês sabem que durante a pandemia, eu e meu marido, nós fizemos um trabalho de voluntariado, de doações de cestas básicas. E foi muito engrandecedor para nós e para todos, materialmente e espiritualmente. Uma amiga minha muito querida, a Nalda, ela já se encontra no plano espiritual, ela desencarnou, ela passou por processos dificílimos na época da pandemia. Ela foi uma das pessoas que nós colaboramos com a doação da cesta básica. E mês a mês eu ia perguntando para ela, Nalda, está precisando de cesta básica? Está precisando de cesta básica? E aí teve um mês que ela falou assim, Fran, esse mês eu não estou precisando de cesta básica. O que eu tenho dá para esse mês ainda. E aquilo foi uma lição tão profunda para o meu ego, foi uma lição tão profunda para o meu apego, porque eu estava tranquila na minha casa, eu estava tranquila com o meu trabalho, eu estava tranquila dentro da minha família. E ela estava ali batalhando, havendo a necessidade de contar com o próximo. E ela passou por essa fase. E ela mostrou para mim que, de fato, como Deus não tarda, Deus não falha. Então, essas questões que, quando traz para a nossa realidade, que são de realidades diversas, e vocês veem, uma pessoa amiga, uma pessoa de contato, que nós tínhamos contatos semanais, que a gente conversava constantemente, e ela sofreu essa questão, podemos dizer assim, sofreu, né? Mas ela passou por esse seu teste em termos materiais, dependendo da colaboração de outras pessoas, e eu falo para vocês, ia doer muito mais no meu coração, reconhecendo uma pessoa de amor, né, de tão cara no meu coração, passando por uma necessidade, e eu sabendo que eu poderia ter estendido a mão a ela. Então, quando a gente comenta sobre todas essas questões, e quando
vem à mente aonde está Deus, eu respondo para vocês, está aqui. Deus está sempre dentro de nós, dentro dos nossos corações. Nós precisamos nos olhar nos olhos. E quando é olhar nos olhos, é eu olhar dentro dos meus próprios olhos, quando eu me olho no espelho. É eu olhar dentro dos olhos das outras pessoas, quando eu converso com elas. É eu procurar sentir minimamente o que eu possa sentir quando tem essa troca. Eu sei que a gente está aqui de uma forma digital, porque a pandemia também trouxe muitos benefícios nesse sentido, e hoje nós temos a oportunidade de continuar com esse trabalho. Então, esteja onde você estiver, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, seja no computador, no celular, pela rede social, são situações que nós temos hoje como nos agregar. Então, assim, eu não conheço a sua dor, eu não conheço a sua dificuldade, eu não conheço o seu desafio, mas eu posso falar para você que não está sozinho. Deus está contigo, seu anjo da guarda também está com você, porque nenhum de nós viemos aqui no nosso processo reencarnatório para sofrer. Jesus, quando Jesus veio à Terra, ele não falou em sofrimento, ele falou em amor, ele falou em perdão. Mas nós nos pegamos muito a estas questões do sofrer, e aí a gente fica nesse sofrimento. E aí a gente pega, né, como eu comentei com vocês, daquele jargão que Deus tarda, mas não falha, que foi a forma de poder trazer a fé que ainda estava muito rara, a fé que ainda estava muito na preparação do terreno, não é? Então, ou seja, essa fé precisa ser trabalhada todos os dias. Todos os dias precisa ser trabalhada. A minha fé também precisa ser trabalhada todos os dias. Então, eu estou aqui falando com vocês, mas não é uma coisa que a minha fé está 100% consolidada. Então, há momentos de adversidade que eu falo, nossa, aqui é agora que eu preciso trabalhar a minha fé. Isso para mim fez total diferença. Então, quando eu reconheço que ali estou sendo testada para ser trabalhada a minha fé, isso já é algo que eu falo, opa, agora eu preciso trabalhar a minha fé. E Deus está aqui comigo, porque Deus não atrasa. Eu posso atrasar. Eu posso atrasar ou eu posso falhar, mas Deus não. Deus não atrasa, Deus não falha, Deus não. E assim, gente, é pensar em toda a magnitude da vida. E eu falo para vocês, hoje, estando mãe, né, meu filho, ele está na primeira infância ainda, vai fazer 6 anos, e sem dúvida nenhuma, se ele tivesse nascido há 15 anos atrás, se ele tivesse nascido há 20 anos atrás, eu ia ser uma mãe completamente diferente da mãe que sou hoje. E aí eu também me fiz esse questionamento, o que teria mudado? Deus teria mudado? De forma nenhuma. O apoio de Deus teria mudado? De forma nenhuma. Mas o meu entendimento frente a Deus. Então, o meu entendimento de compreender a presença de Deus em todos os instantes da minha vida, mesmo quando eu estou na dor, mesmo quando eu estou na dúvida, mesmo quando eu estou na minha própria descrença, reconhecer essa presença divina fortalece a minha fé, fortalece que tudo tem o seu propósito. E assim, como eu comentei com vocês, queridos, eu de fato não estou aí diante da sua dor, porque a sua dor é a sua dor, assim como a minha dor é a minha dor. Mas o que eu queria poder especialmente passar para vocês nessa mensagem, que Deus não tarda e nem falha, é que nós possamos revisar as questões da vida do automático. O quanto nós passamos a nossa vida de uma forma muito automática. E aí nós vamos vivendo,
de uma forma tão nesse contínuo que nós de fato passamos a colocar todas as responsabilidades em cima das costas de Deus, até mesmo o que é da nossa responsabilidade. E é o que nós não devemos fazer. Dai a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Então, o que é César e o que é Deus? Então, ou seja, o que cabe à minha responsabilidade como ser reencarnatório, como um ser que está aqui presente, estando mulher, estando esposa, estando filha, estando mãe, estando profissional, estando voluntária aqui na rádio, uma trabalhadora de Jesus. E o que cabe a Deus? Então, ou seja, se eu venho aqui na proposta de voluntária dar o meu melhor, é o que eu tenho a oferecer nesse momento como o meu melhor. Quando eu vou, depois que eu terminar aqui, vou para o meu lar, vou para a minha casa. Nesse trajeto, daqui na minha casa, tem um trajeto. Nesse trajeto eu não sou mais tarefeira de Jesus? Nesse trajeto eu não sou mais voluntária do Cristo? Eu sou também voluntária do Cristo. Então, nesse trajeto daqui até a minha casa, o que eu posso colaborar ou atrapalhar nessa questão evolutiva? É um trajeto que eu vou pegar o meu carro, eu vou pegar a rua, pegar farol, posso passar por outros motoristas, outros carros, outros veículos, e a gente nunca sabe com quem a gente vai encontrar. Então, esse vigiai que eu passarei daqui até a minha residência, muita coisa pode acontecer. E se acontece um acidente? Eu vou culpar a Deus? Ou eu vou trazer para a minha responsabilidade que naquele momento eu posso estar prestando atenção aonde eu não deveria, ou não estar no momento presente da minha consciência? E ainda assim, teria fé de que, se acontecer um acidente, Deus ainda terá me livrado de algo ainda muito pior. Mas eu espero que não aconteça, tá, gente? Mas o que eu quero pontuar para vocês é essa questão da nossa responsabilidade ativa do momento presente. E isso é para tudo ao longo das 24 horas do nosso dia, 7 dias da semana. Então, por vezes, a gente gosta que outra pessoa possa estar de anjo da guarda nosso. Nós gostaríamos que outra pessoa pudesse estar de olho ali por nós e nós estarmos assim, descansando. Mas nós não viemos na vida para descansar. Nós viemos na vida para nos melhorar. Nós viemos aqui na vida para trabalhar a nossa reforma íntima, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, a colaboração com todo esse universo. E separar o joio do trigo é também, por parte, fazer isso. Mais uma vez, o que é de Deus? O que é da minha responsabilidade? Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Porque é quando nós damos o murro em ponta de faca, querendo dizer que isso é responsabilidade do outro e não é da minha responsabilidade. Ou pegar algo que é da minha responsabilidade, quando de fato não é da minha responsabilidade. Então, aquela oração, a oração da serenidade, ela me traz muito para esse momento, para esse conceito, que ela fala, a oração da serenidade, compreender aquilo que eu não tenho condições de mudar, compreender aquilo que eu tenho condições de mudar e compreender essa diferença. Então, essa oração da serenidade, ela tem uma profunda ligação com essa questão da gente trabalhar a nossa fé, aonde Deus não tarda e não falha, e corresponder com a nossa responsabilidade, que eu poderia que vocês pudessem trazer isso para o coração de vocês de uma forma muito amorosa e trazer no momento de desespero e achar que Deus não está olhando, lembrar dessa oração da serenidade. Então, conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para que eu possa aceitar as coisas que eu não consigo modificar.
coragem para modificar aquela que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Queridos, gratidão pela sua atenção. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.